A paz do Senhor, povo de Deus. Por aqui, o Tony Pinho, o canal Bíblia para o Cotidiano. Estou aqui para dar continuidade às nossas aulas da Escola Bíblica Dominical do nosso terceiro trimestre da editora Betel Dominical, que nesse terceiro trimestre está falando sobre os profetas menores do Antigo Testamento. Subtítulo: Proclamando o arrependimento, a justiça, a fidelidade a Deus, anunciando a esperança da salvação através do Messias. Você já está na nossa aula de número 3, falando hoje do profeta Joel, conhecido de todos os pentecostais. Joel, aquele do qual Pedro anunciou lá no dia de Pentecoste, assim como disse Joel. Mas a pergunta é: quanto tempo durou dessa profecia? Por que dessa profecia? Qual é a necessidade para os dias de hoje da profecia sobre a vida do profeta Joel? Será que Joel viveu tempos bons, tempos ruins? Será que Joel estava tranquilo com as suas profecias? O povo, como estava? Essas são algumas perguntas que você deve fazer, que você deve responder, que você tem a necessidade de aprender, pois você está em uma escola, a Escola Bíblica Dominical. Pegue a sua revista, se você ainda não tem, grupo do Telegram. Só clicar na descrição do vídeo que você vai chegar até o Telegram para adquirir esta revista. Abre aí a sua revista da Escola Bíblica Dominical, Livro de Joel. Essa revista, ou melhor dizendo, esta lição, será aplicada no dia 16 de julho de 2023. Eu vou dar aula para os jovens lá na minha igreja, a Deinamar. Você quer assistir uma aula minha ao vivo e a cores, como diz aí, né? Avenida Antônio Silva Cunha Bueno, 855, Jardim Namar, Pastor Romualdo. Vai lá, 8h30, vou estar dando aula na sala dos jovens. É isso aí. Joel é o livro, a aula é a terceira. Joel, a mensagem de juízo, um chamado ao arrependimento e promessas. Aqui é sensacional. Agora a gente vai pegar uma parte excepcional para o Novo Testamento. Mas como você sabe, você já ouviu nas duas lições anteriores, temos um capítulo ou um ponto específico para trazer Joel para os dias de hoje. Nós vamos aprender aí. Pega aí a sua revista, sua Bíblia, lembrando que essa leitura está na descrição do vídeo, título, texto áureo, verdade aplicada, objetivo das lições e texto de referência, está tudo na descrição do vídeo, tá bom? Mas o nosso texto áureo de hoje se encontra no livro de Joel, capítulo 1, versículo de número 14, que vai dizer assim: santificai um jejum, apregoai o dia de proibição, congregai os anciãos e todos os moradores desta terra na casa do Senhor vosso Deus e clamai ao Senhor. Joel, capítulo 1, verso 14. Joel começa dizendo para o povo: vamos parar, não somente os anciãos, mas todos os moradores desta terra. Ele está se referindo à localidade, aonde ele está. Vamos parar para fazer o quê? Clamar ao Senhor. Um clamor ao teu Deus, um clamor ao meu Deus, um clamor ao nosso Deus. O que Joel está propondo é clamar a Deus. Se Joel está dizendo para os anciãos, para todos os moradores da terra, proclamar um jejum, logo se entende que o povo parou de clamar, que o povo parou de jejuar, que o povo parou de servir ao Deus verdadeiro. Eita, é desse jeito. Nós, pentecostais, que só aprendemos da promessa de Joel e não do juízo que estava sobre o povo, vamos nos surpreender nesta lição. Prepare-se, professores, para trazer Joel não como a promessa de um avivamento derramado em Pentecoste, mas de um arrependimento, de um juízo
que viria sobre o povo de Israel. Eita, glória gloriosa! Falar em glória gloriosa, meu pastor me encontra e olha para mim, Pai do Senhor, meu irmão Tony, glória gloriosa. Eu disse, o que é isso, pastor? Que cumprimento é esse? Isso é cumprimento do canal Bíblia para o Cotidiano. Ele disse, é isso aí. Estão me vendo, irmão. E a nossa chave é glória gloriosa. Se tu me encontrar pela rua, só precisa dizer para mim, glória gloriosa, que eu vou entender que você é aluno do canal Bíblia para o Cotidiano. Verdade aplicada de hoje. O avivamento bíblico é precedido de arrependimento genuíno, quebrantamento e oração. Eita! O avivamento bíblico é precedido primeiro por um arrependimento, anota aí, genuíno. Se arrepender é não querer fazer mais, é sentir porque fez errado, é simplesmente estar incomodado pelo que fez, certo? Segundo, quebrantamento, se quebrantar, chorar, se entregar, estar derramado na presença do Senhor. E com oração, o tempo de oração aumenta no avivamento, biblicamente, né? Lembra alguns meses atrás do avivamento aí na faculdade, um nome até um pouco difícil de pronunciar, mas todos viram que demorou aí por tantos e tantos dias, e lá tinha o quê? Choro, quebrantamento, arrependimento, pessoas se arrependendo dos seus pecados e muita oração. É o princípio para um avivamento verdadeiro, biblicamente falando. Nossos objetivos de hoje: apresentar o cenário da mensagem do profeta Joel, destacar a mensagem do profeta Joel, ressaltar a lição do profeta Joel para os dias de hoje. É isso que nós vamos aprender. Nosso texto de referência se encontra no livro de Joel, o próprio livro de Joel, do versículo 27, 28, 29 e 32. Ele pula o versículo 30 e 31. Não é uma leitura corrente, mas você tem na descrição do vídeo, como eu já te falei. Diz assim: e vós sabereis que eu estou no meio de Israel, e que eu sou o Senhor vosso Deus, e ninguém mais, e o meu povo não será enganado para sempre. Já aprende? Já aplica. O meu povo não será enganado para sempre. Então o povo estava sendo enganado. Versículo 28. E há de ser que depois derramarei o meu espírito sobre toda a carne, e vossos filhos e vossas filhas profetizarão, e os vossos velhos terão sonhos, e vossos mancebos terão visões. 29. E também sobre os vossos servos, sobre vossas servas, naquele dia derramarei do meu espírito. Uma promessa conhecida de todos nós, pentecostais. É dito como avivamento, é dito como a promessa vindoura, a promessa que na verdade se cumpriu em Atos capítulo número 2, mas esta promessa foi dita, foi pronunciada pelo profeta Joel para o povo de Israel. Não era uma promessa para mim, não era uma promessa para você, era uma promessa para o povo de Israel. Deus está dizendo o meu povo, povo Israel, não nós enxertados. O batismo com o Espírito Santo, o avivamento, o mover de Atos, não era para nós, era para eles. Só que ele se expande para gerações e chega até nós, como já é proferido pelo próprio Deus, dizendo: uma nação que não me conhecia como Deus passou a me conhecer. Quem são essas nações? Somos nós. Mas lembre-se, o ato de Atos dos Apóstolos era simplesmente restrito ao povo judeu. Está aqui bem claro: vossos filhos, vossas filhas, vossos velhos, vossos mancebos, vossos servos, ou seja, todo aquele que estava dentro de Israel. Porém, se expande uma promessa que atingiria toda a terra, mas inicialmente a bênção era deles. Aprendeu? É isso aí. Mas professor, estamos vivendo? Estamos e viveremos, porque chegou até nós, mas começou para eles. Essa promessa não foi para os nossos dias,
ou para nós que éramos considerados como gentios, certo? 32 vai nos dizer um pouco mais. E há de ser que todo aquele, que invocar o nome do Senhor será salvo, porque no monte Sião e em Jerusalém haverá livramento, assim como o Senhor tem dito, e os restantes que o Senhor chamar. Aí é onde nós entramos. Anota essa parte, última parte do versículo. Está aqui. E nos restantes que o Senhor chamar. Quem? Nós. Chamou do seu povo. Jesus nos tornou seu povo. Eita glória! Mas eu quero dar ênfase e vou falar de novo. A promessa de batismo com o Espírito Santo não era para nós, gentios, era para os judeus. E como foi? Foram todos eles, os gentios, que foram batizados. Não tinha gentios naquele batismo daquele dia. Não tinha. O povo que estava lá da Capadócia, da Frígia e de toda aquela região lá que Atos relata, era todos judeus que viviam fora de Jerusalém e foram para Jerusalém para a festa de Pentecoste. E todos os judeus ali começaram a ser cheios e começaram a ouvir, nós somos da Capadócia, estamos ouvindo aqui as grandezas de Deus, e começaram a ser batizados, porque começou aonde? Com os judeus. E aí, irmão, se espalhou pelo mundo e foi se espalhando e chegou lá em Taquitinga, Pernambuco, que é de onde eu sou. Como o nosso Deus é um Deus de promessa e cumpre as suas promessas. E não dá harpa para você cantar, se você sabe. 111, 131, 432. Cante, engrandeça e louve ao Senhor. Um momento de oração ou motivo de oração que nós temos que fazer na nossa escola bíblica dominical. O pedido é assim do nosso pastor e comentarista Antônio Paulo. Ele diz assim: ore por revestimento do Espírito Santo. Eita glória! Bora orar. Vamos orar? Curve sua cabeça, plugue seu fone de ouvido ou aumente a sua TV se você está me vendo numa telona. Mas o importante é você ouvir essa oração para iniciarmos a nossa escola bíblica dominical. Soberano e eterno Deus, agradecemos a Ti a Tua misericórdia, a Tua bondade, que se estendeu do Teu povo até a nós. Nós que não éramos, Senhor, povo Teu, nos tornamos pelo Teu amor, Tua misericórdia e a grandeza dada pelo Teu Filho Jesus. Eu Te agradeço, Senhor, porque o Teu Filho Jesus morreu e, melhor, ressuscitou e foi para o céu. E a promessa era que não nos deixaria órfão e deixou o Espírito Santo, para que não somente andasse com nós, mas habitasse em nós. Então eu te agradeço pelo Espírito Santo. Renova, restaura, reveste-nos, ó Espírito Santo, dentro da Tua presença, do Teu querer, do Teu amor, para que nós possamos proclamar a Tua vontade. O que foi dito em Joel, o que foi dito lá em Atos dos Apóstolos, seja dito hoje nas nossas igrejas. Revestimento de poder através do Espírito Santo, em nome de Jesus. Posso ouvir um amém? Amém para você. Vamos para a nossa introdução, que diz assim: o arrependimento sincero e a mudança de vida são a base de genuína espiritualidade. No livro do profeta Joel encontra-se esse chamado e por isso ele é conhecido como o profeta do avivamento. Então você liga todo, sem exceção, todo, não tem cláusula de exceção, não tem jurisprudência, não. Todo o avivamento tem que ter arrependimento, confissão de pecado e oração. Sem isso, esquece princípio de avivamento, não existe. Todo o avivamento tem uma proclamação de arrependimento. Certo? Nosso ponto de número 1 diz assim: o cenário da mensagem do profeta Joel. O cenário.
Diz assim o nosso texto: Joel profetizou numa época de grande devastação em toda a terra de Judá. O contexto histórico de Joel apresenta um tempo de calamidade decorrente de uma destruidora praga de gafanhotos, de uma grande seca. Para aqui um pouquinho, que é até um ponto. Joel, capítulo 1. Vamos falar aqui sobre aquela profecia que viria gafanhotos, né? E iriam destruir, são séries de 4 gafanhotos, e na verdade, não são 4 gafanhotos, são gafanhotos em sua série. Os gafanhotos vão crescendo e vai ganhando nomes diferentes. Não são 4 tipos de gafanhoto, é o mesmo gafanhoto evoluindo. Professor, o que a gente pode pensar hoje? Sabe a gripe que nós tivemos aí, que fecha tudo, ninguém fica em casa, a Covid-19, vocês lembram? E começou com a Covid, aí depois da Covid veio Covid não sei o que, aí veio não sei o que, foi evoluindo, sabe? Pronto, para simplificar. Você sabe que minha aula eu gosto de simplificar, é isso aí. Então não são 4 tipos de gafanhotos, é o mesmo gafanhoto evoluído. Sabia disso? Não? A lição vai explicar um pouco melhor. E Israel viveu esse período terrível, não somente de apostasia, de idolatria ou de prostituição, como vimos lá em Oséias, na lição de número 2. Se você não viu, já está convidado para ver lá. É uma lição completamente diferente dessa, como eu já falei para os professores, para os alunos, superintendentes, os que são simpatizantes, que vêm aqui só para aprender um pouco mais. Uma lição é completamente diferente da outra. Lá tinha um ato 100% de prostituição, quando eu falo lá na lição número 2, falando de Oséias. Isso aqui é Joel. O sentido é o mesmo, de arrependimento, mas a profecia é um pouco diferente. Pouco não, é totalmente diferente. É um avivamento que jamais foi visto em Israel, que é a conclusão da promessa do Espírito Santo. Mas Israel vivia essa seca, e além da seca ainda tinha essa série de gafanhoto, de enxame de gafanhoto, nuvem de gafanhoto. Vamos ver agora. O povo ainda não havia atingido o estado de depravação presenciada em outra época, mas a religião já se caracterizava por um notável formalismo. O que é formalismo, professor? Simplifica. Você vai por ir. Por exemplo, eu estou gravando hoje no domingo. Então você vai para a igreja no domingo porque se tornou normal. Eu vou porque é legal. Eu vou porque vou. Você não tem mais um prazer de ir. Você não tem mais a dedicação de ir. O desejo queimando o coração, como disse o salmista: alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Não arde, você vai no automático, você vai porque todo mundo vai. Você vai porque seu pai vai, sua mãe vai, seu irmão vai. Enfim, você vai porque vai. Se tornou formal. É como se você não fizesse mais nem força para respirar, que na verdade não fazemos, a não ser que você tenha algum problema de saúde. É isso. Estava fazendo por fazer. E a Bíblia chama que isso aí é terrível. Você não tem que servir a Deus por servir. Você tem que servir a Ele, porque você precisa servi-lo. Eita glória. 1.1. Conhecendo um pouco mais o profeta. Vamos ver? O nome Joel significa... Olha que nome lindo de Joel, ó. Tem alguma irmã grávida aí? Pensa colocar o nome dele de Joel. Por quê, professor? Olha que coisa linda aqui. Joel significa, né? O Senhor é Deus. É uma declaração de honra a Deus ser chamado de Joel. Tá aí. Assim como outros, não há uma biografia nos textos bíblicos sobre o profeta. Ele era filho de Petuel. Joel, capítulo 1, versículo 1. O evangelista Valdir Ferreira, da editora Betel, lá em 1994, ele faz aqui uma citação assim. Cita em seu comentário a possibilidade de Joel ter atuado a partir do tempo de
do rei Joás, segundo Reis, capítulo número 12. Apesar da escassez das informações sobre Joel no Novo Testamento, o apóstolo Pedro faz uma referência à profecia dele retificando assim seu ministério. Então, quem testifica do ministério de Joel, que Joel profetizou algo da parte de Deus, foi o próprio Pedro, como eu já falei, Atos capítulo de número 2, versículo 16. Joel está aberto aqui, bora abrir agora livro de Atos. Atos capítulo de número 2. O verso 16 e 17 diz assim: Mas isto é o que foi dito pelo profeta Joel. E nos últimos dias acontecerá, diz Deus, que do meu espírito derramarei sobre toda a carne, e os vossos filhos e vossas filhas profetizarão, e os vossos jovens terão visões, né? E os vossos velhos terão sonhos. É a profecia que Pedro lança lá para Joel, traz a memória para o povo judeu. Aí é por isso que eu comecei falando que era uma promessa para Israel, era tratar com o povo de Israel, porque, por exemplo, se você não era judeu, dificilmente ou impossível você saber quem era Joel. Quem foi Joel? Tá, e quem é esse Joel? Agora, quando se trata de Israel, Israel sabia literalmente, sem dúvida, como diz aí, né, sem titubear, quem era Joel. Porque todo judeu era ensinado sobre a Torá, sobre as Escrituras, sobre os profetas. Então, quando Pedro diz assim, foi o que disse ou foi dito pelo profeta Joel. Pronto, esquece. Todo judeu sabe. Opa, sabemos quem é o profeta Joel. E o que foi dito? Que nos últimos dias derramarei do meu espírito, diz o Senhor. Ponto. Vai aprendendo isso aí. É claro. Certo? Bora. Olha um comentário aqui. O pessoal, a Andréia, a Raquel, o pessoal lá que congrega com o pastor Oildes José Campos. Eita, tem um comentário dele aqui, ó. Na revista de 2008. Existem muitas suposições sobre a data em que foi escrito o livro do profeta Joel. A data sugerida por esta revista, 825 a 770 a.C., justifica nas acusações que o profeta fez aos fenícios no Egito e a Edom, já que estas poderiam referir-se à invasão de Judá por Senaqueribe, rei do Egito, e à revolta dos Edonitas no reino de Jeroboão. Joel não faz referência aos assírios nem aos babilônicos, o que indica que o seu ministério se deu antes da ascensão daquelas potências mundiais. A mensagem de Joel mostra que ele viveu no tempo anterior à grande apostasia de Judá e é possível que tenha vivido desde os dias do rei Joás até os dias de Uzias, nos primeiros anos dos profetas Oséias e Amós, contemporâneo. Oséias e Amós. Pastor Oídes, eu ainda vou aí conhecer o senhor, pastor. Quem vai me levar é a Andréia, quem vai me levar aí é o pessoal lá de Goiás, Goiânia, e esse povo daí. Eu vou aí ainda conhecer o senhor. Tá aqui. Então, o período dele foi entre 825 a 770 a.C. Joel profetizou, pode dizer que foi contemporâneo de Oséias e Amós. Já estudamos Oséias, vamos estudar Amós um pouco mais à frente. 1.2 nos diz, a visão dos gafanhotos, diz assim: nos dias de Joel aconteceu grande destruição,
por uma praga de gafanhotos que devastou toda a plantação, deixando o povo na fome, miséria e seca. O gafanhoto é um inseto saltador que se alimenta de vegetais. Ele passa por 4 fases em sua vida que são relatadas distintamente em Joel, capítulo 1, versículo 4, como se fosse 4 tipos diferentes de gafanhoto: o cortador, o migrador, o devorador e o destruidor, ou seja, não são 4 tipos de gafanhoto, é um gafanhoto evoluindo na sua fase que nasce, podemos colocar assim, no seu nascimento, ele criança, ele adolescente, não, criança, adolescente, jovem e adulto, pronto, criança, adolescente, jovem e adulto, o gafanhoto crescendo, e cada vez que ele crescia, mais fome ficava, quanto mais crescia, mais fome ficava, quanto mais crescia, mais destruição trazia, certo? Bora lá! 1.3 A necessidade urgente de arrependimento para mim e para você. Vamos ler Joel capítulo. Deixa eu voltar para Joel aqui que eu não li. Deixa eu ler o Joel capítulo 1, alguns versículos para a gente entender todo o contexto, tá? Diz assim, palavra do Senhor que foi dirigida a Joel, filho de Betuel. Ouvi isto, vós anciãos, e escutai todos os moradores da terra. Aconteceu isto em vossos dias, ou também nos dias de vossos pais? Ele faz 2 perguntas. Isso que eu vou dizer, aconteceu nos vossos dias? Nos seus dias? Não. Aconteceu no dia dos vossos pais? Também não. Então ouça, fazei sobre isso uma narração a vossos filhos e vossos filhos a seus filhos e os filhos destes a outras gerações. Olha o que já está falando. Não aconteceu com seus pais, não aconteceu com vocês. Então narrem para os seus filhos, para os seus netos, para os seus bisnetos e eles narrem para outras gerações. Vou recomendar para vocês. Eu não vou dar o grito, senão a Rose não vai ouvir. Mas tem uma mensagem da Helena Tanuri sobre este texto de Joel. Meu irmão, que mensagem! Helena Tanuri, coloca aí assim depois. Helena Tanuri prega sobre Joel capítulo 1. De repente o YouTube te recomenda. Meu irmão, é surpreendente esta mensagem. Dá uma conferida, é importante. Versículo 4. O que ficou da lagarta comeu o gafanhoto, e o que ficou do gafanhoto comeu a lacusta, e o que ficou da lacusta comeu o pulgão, certo? Despertai, ébrios, e chorai e gemei todos os que bebem vinho por causa do mosto, porque tirado é da vossa boca, porque uma nação subiu sobre a minha terra, poderosa e sem números, os seus dentes são dentes de leão e tem queixada de um leão velho. Fazei da minha vide uma assolação, e tirou a casca da minha figueira, e despiu-a toda, e lançou por terra os seus sarmentos se embranqueceram. Lamentem com a virgem que está cingida de pano de saco pelo marido da sua mocidade. Foi cortada a oferta de manjar e a libação da casa do Senhor. O sacerdote e servo do Senhor estão entristecidos. O campo está assolado e a terra triste, porque o trigo está destruído e o mosto se secou. O óleo falta, os lavradores se envergonham, os vinheteiros gemem sobre o trigo e sobre a cevada, porque a colheita do campo pereceu. A vide se secou, a figueira se murchou, a romeira também, e a palmeira e a macieira, todas as árvores do campo se secaram, e a alegria se secou entre os filhos dos homens. Eita, irmão, está entendendo a grandeza do que Joel estava profetizando? Uma assolação que jamais foi vista, como ele diz aqui, né? No versículo 2.
Ouvi isto, vós anciãos, e escutai todos os moradores da terra. Aconteceu isto em vossos dias, ou também nos dias dos vossos pais? Aconteceu isso que eu acabei de ler? Joel diz, não, mas vai acontecer. Eita, irmãos. Mais uma vez, procura aí, Helena Tanuri, pregando sobre Joel, capítulo de número 1. Você vai dizer, professor Tony, realmente que mensagem foi essa? Certo? Continuando, ponto 1, ponto 3, a necessidade urgente do arrependimento. Por que temos a necessidade urgente do arrependimento? Por isso que acabamos de ler sobre o que ia acontecer em Israel. Deus, por intermédio do profeta, chama o povo ao arrependimento e à santificação. O Senhor diz que todos, independentemente da idade, deveriam se arrepender. Congregai o povo, santificai a congregação, olha só, juntai os anciões, congregai os filhinhos, e os que mamam, saiam o noivo da sua recâmara e a noiva do seu talume. O que ele está dizendo? Não importa a idade, a mãe que está amamentando, venha com seu filho e ouça. A noiva que está esperando a noite de núpcia, ou na noite de núpcia, interrompa a sua noite de núpcia e venha. Por que isso, professor? Não sei se você sabe, cultura judaica. A noite de núpcia de uma noiva ou uma festa de noivado não era somente você vai lá para o noivado, para o casamento, né? Vai para o casamento, acabou o casamento, os noivos vão para a lua de mel, depois volta e já acabou. Não. Lá é no mínimo 7 dias, dependendo do tamanho da riqueza da família, das posses da família. Isso é cultura judaica. É 7 dias no mínimo de festa. Então ele está dizendo, está no período de comemoração da lua de mel, parem e venham consagrar o Senhor, e venham se ter na presença do Senhor. Vocês que amamentam, venham com seus filhos para ouvir o que Deus está dizendo. Joel, capítulo 2:16. Parem, pode parar tudo que está fazendo. Até a noite de núpcia seria interrompida para ouvir o que Deus estava a dizer para Israel. Lembrando que a cultura judaica, a festa, eu estou falando só da festa, né? De um casamento demorava aproximadamente 7 dias. Continuando em nossa revista, também deverei guardar na memória como um pecado traz graves consequências à vida daqueles que insistem em sua prática sem responder ao chamado do Senhor para uma vida de santidade. Aí é Joel capítulo 1, versículo 3. Fazeis sobre isto uma narração a vossos filhos aos seus filhos, e os filhos destes a outras gerações. Foi por causa do pecado, é por causa da desobediência que está acontecendo o que está acontecendo. É por isso que está acontecendo. Então lembre e saiam lembrando e lembrando e lembrando até chegar aos dias de hoje. Nosso ponto de número 2, vamos entrar literalmente na mensagem de Joel, que é o ponto 2. Diz assim: a singularidade da mensagem do profeta é que ela se origina de uma experiência do cotidiano, ou seja, a contemplação de uma praga de gafanhoto. Sua mensagem se destinava tanto à liderança quanto aos moradores da terra. Todos estavam sendo alertados e chamados pelo Senhor ao arrependimento, jejum, a conversão e a contrição. E é interessante aqui que Deus chama todo o povo, né? Aí não para somente para liderança, não é um chamado para mim que sou líder de departamento, que eu sou líder da igreja, que eu trabalho com a igreja, mas é para toda a igreja. Esse alerta, né? Trazendo aqui para Israel. Não era somente para os sacerdotes, para os levitas, para o sumo sacerdote, era para todos, para todo o povo. E tudo se baseia, não sei se você já prestou atenção, eu já falei isso em algumas aulas. Quando você vê muito uma palavra surgindo numa revista, e eu já vou abrir aqui em outra página para observar que eu já tinha percebido isso em alguns textos aqui, você vê uma proclamação de jejum.
Deus chamando o povo para jejuar. Está aqui, ó, Oséias capítulo 1, versículo 14. O santificai e jejuai. E a gente tem aqui vários textos mandando ou sugerindo ou orientando para que o povo faça um jejum. A necessidade do povo jejuar. Pergunta retórica: você ainda faz jejum? Você ainda faz jejum? Volte a fazer. É importantíssimo. 2.1. Alerta do profeta. Na cultura daquele tempo, aquele sinal de desordem na natureza era entendida como castigo de Deus. Inundações, gafanhotos, granizos, eclipse, seca e por diante. Esses sinais provocavam reflexo a um convite para uma justiça naquilo que desagradava ao Senhor. Nos 2 primeiros capítulos do livro de Joel, percebe-se um cântico triste. Apesar disso, Joel descreve que os pais lamentam como a virgem que está cingida de saco pelo marido da sua mocidade. Tal é a tristeza que todas as árvores do campo se secaram e a alegria se seca entre os filhos dos homens. Mas em seguida faz um apelo à conversão. Será que ao olhar para o país devastado, aquele povo vai reconhecer que precisa se voltar para o Senhor? É uma pergunta. E eu quero parar aqui no começo. Tem um negócio interessante que nós precisamos prestar atenção como professores. Aqui, bem no comecinho, como que as pessoas naquela época, principalmente ali dos judeus, entendia que era um castigo de Deus que estavam acontecendo? Por algumas coisas. Inundação era uma delas, gafanhotos era outro, ou seja, uma praga, um enxame, uma nuvem de gafanhoto não era algo normal. Granizo, chuva de granizo, eclipse e seca. Agora, por que o povo entendia que isso era um sinal de Deus pela desobediência do povo? E eu creio que muitos professores já abriu a mente e já sabem o que eu vou dizer. Porque eles lembram. Israel, irmão, judeu não é feito nós brasileiros não, viu? Que temos a mente fraca não. A gente votou há 2 anos atrás, que nem deu 2 anos ainda. Não, que 2 anos? Vai nem um ano, verdade. Aí, tá vendo? Eu, mente fraca. Há 1 ano atrás, ou seja, faz setembro, outubro, não foi? Outubro, novembro, dezembro, janeiro, fevereiro, março, abril, maio, junho, julho. 10 meses que votamos. E a gente nem lembra quem é o deputado que votamos, deputado estadual, deputado federal, governador, senador e presidente. Israel não tinha memória fraca. Por isso que Deus diz, lembre, contem para os seus filhos, contem, faça eles lembrarem. E o professor já abriu a mente, já sabe o que eu vou dizer. Quando eles viam inundações, gafanhotos, granizos, eclipse e seca, eles iam para o Egito. O povo saindo do Egito, pragas, e 10, para ser mais exato. Então, quando o povo via algumas daquelas 10 pragas manifestadas neles, sabia, é Deus. É Deus querendo que nós nos consertemos. É Deus nos buscando para nos arrependermos. Eles lembram, então, o que teve no Egito? Dessas pragas que aconteceu? Gafanhoto, granizo, o eclipse, que se tornou noite, uma escuridão que, como diz o texto, chegava ao ponto de ser até palpável de tão densa que era a escuridão. Então, o Egito sabia, então o povo sabia que Deus tirou o seu povo, Israel, do Egito com mão forte. Toda vez que acontecia, ele sabia, Deus está nos chamando para o arrependimento. Mas, como disse o pastor aqui, será que o povo ainda estava na memória que tudo que estava acontecendo
Era Deus dizendo, volte para mim? É o ponto de número 2.1, o finalzinho. Ele diz bem claro, deixa eu ler para você, mas em seguida faz um apelo à conversão. Será que ao olhar para o país devastado, aquele povo vai reconhecer que precisa se voltar para o Senhor? É a pergunta. 2.2. Esperança em meio à catástrofe. Vamos ver? A segunda parte do livro do profeta Joel é uma mensagem de esperança, derramamento do Espírito Santo depois de toda aquela desolação. A consolação do Senhor chegará. O Novo Testamento retifica estes versículos ao se referir ao Pentecostes. Já falei Atos capítulo 2, já até lemos, né? A presença e a ação do Espírito Santo ressalta em profecia, sonhos, visões, modos próprios do agir de Deus no Antigo Testamento. Boa, professor Antônio! Olha só. Então, quando vem o Espírito Santo, que é a promessa aqui de Joel, Deus vai dar para o povo o que já dava antigamente. Está aqui, ó. O que ele dava já antigamente? Vamos ver aqui, ó. Profecia vem como dom de profecia. Sonhos, como sonhos, terão sonhos, certo? E terão visões. Tudo isso vem no derramamento do Espírito Santo. E interessante aqui, irmãos, tem que ressaltar isso, que ninguém naquela época ainda conhecia quem era o Espírito Santo, como é que funcionava esse agir. Por quê? O Espírito Santo, ele era esporádico. Ele vinha na vida de para uma tarefa e ponto. Ele não era esse mover extraordinário de hoje. Então era específico. O povo ainda estava em uma promessa que não conhecia a sua totalidade. É isso aí. 2.3. Fruto do arrependimento. Vamos falar de fruto. Fruto tem tudo a ver com o Espírito Santo. Só que eles ainda não viviam, né? Ressaltando. Vamos ver o fruto? O arrependimento sincero move o coração de Deus para mudar o quadro de tristeza que veio em consequência do erro em alegria. Salmo 51, 17. Vamos ver o que fala Salmos 51. Provérbios, Salmo de número 51. Verso, e eu com a minha mania de não marcar, aqui. 51, 17, que vai nos dizer assim: os sacrifícios para Deus são espírito quebrantado e um coração quebrantado, e contrito não desprezará o Senhor. Não existe sacrifício maior no Antigo Testamento do que um coração quebrantado, uma vida quebrantada e um povo arrependido ao Senhor. Não existia nada maior do que isso e vale até os dias de hoje. Falando no livro de Salmos, quero te convidar para agora, já está pertinho, né? Na próxima lição nós já vamos estar fazendo os Salmos. Eu criei uns 150 Salmos, resumido, para a gente fazer o nosso devocional. O devocional se chama Descanso da Noite. Serão 150 dias lendo uns Salmos, meditando, falando daquilo que Deus colocou no nosso coração, para que a gente venha dormir em paz, descansar em paz. Como que você faz para adquirir esse salmo? Manda um e-mail para mim. Tá aqui, ó, Tony com Y, R pinho@gmail.com, e eu te mando totalmente grátis. E sabe o que é legal desse salmo? Vou fazer live, serão 150 dias de live. Eu já faço café da manhã com Deus Pai, do pastor Júnior Rostirola, certo? Já faço café da manhã com ele. Todos os dias, 7h30 da manhã.
Você pode acompanhar. E agora, a partir do dia 20 deste mês, vou fazer os Salmos, devocional de Salmos, descanso da noite. Se você quiser, é de graça, eu mando para você. Só que você tem que mandar para mim um e-mail, tá bom? Fica aí que a gente vai ver, aprender quando a gente chegar no dia 51, falando aqui de um coração quebrantado, de uma vida quebrantada para o Senhor. Se você quer acompanhar, você pede o livro, o devocional que eu te mando e você me acompanha ao vivo, 11 horas da noite. Esqueci de falar o horário, né? 11 horas da noite será esse salmo. 150 dias, totalmente grátis. É só você me pedir via e-mail. Fica aí se você quer desfrutar um pouco mais da palavra de Deus no descansar do final do seu dia tão corrido que é. O escritor continua falando aqui. Em Joel, Deus se compadece e promete alívio sobre a nação. O Senhor teve misericórdia do seu povo para honrá-lo, mostrar o seu zelo. Eis que vos envio o trigo e o mosto e o óleo, e deles saireis fartos, e vos não entregarei mais ao opróbrio ou à vergonha entre as nações. Deus está dizendo, arrepende-se. Qual é o fruto do arrependimento? É Deus dizendo, eu tiro tua vergonha. Eu tiro de vocês a fome. Eu tiro de vocês a escassez. Eu tiro de vocês a dor, se vocês se arrependerem. Joel, capítulo 2, versículo de número 9. Joel, capítulo 2, está aí. É Deus dizendo, esse é o fruto de quem se arrepende. Serve até os dias de hoje, como estão vendo, é o fruto do arrependimento. O Senhor restauraria as colheitas devorada pelos gafanhotos e o povo seria suprido em suas necessidades básicas. Isso os levaria a reconhecer a soberania e o poder de Deus. E todos saberiam que Deus estava no meio do povo de Israel. É Deus dizendo, abre de novo aí, Joel, é Deus dizendo, saberão que eu estou no seu meio. Joel capítulo 2, versículo de número 21. Aqui, ó. Não temas, ó terra, regozije-te e alegre-te, porque o Senhor fez grandes coisas. Não temais, animais do campo, porque os pastos do deserto verdecerão, porque as árvores darão o seu fruto e a vide e a figueira darão a sua força. Lembra no capítulo 1, ele dizendo que as árvores murcharam, destruídas. Ele está dizendo, agora alegrem-se, porque eu vou estar no meio, eu vou restaurar, eu vou trazer tudo de volta. Isso é fruto do arrependimento. 2.3 é o fruto do arrependimento. Como é que está a tua vida? Como é que estão as orientações que Deus diz para não fazer? Porque agora nós vamos aplicar Joel nos dias de hoje, que é o nosso ponto de número 3. Já se inscreveu? Já deixou um comentário? Já compartilhou? Ativou o sininho para receber todas as notificações? Aproveita e faz isso aí, porque chegamos no ponto número 3, que vamos falar Joel para os dias de hoje. Eita, glória gloriosa! A mensagem do profeta é clara. Havendo arrependimento autêntico e fidelidade por parte do seu povo, o Senhor Deus é poderoso para transformar o cenário de desesperança em vitória definitiva. É preciso ter em mente que quando o termo últimos tempos é usado na Bíblia, tem uma conotação de esperança. Trata-se da vitória final de Deus. Quando ele fala aqui, últimos tempos, nos últimos tempos, tem para o mal e tem para o bem. Tem para a vitória e tem para a derrota. Como assim, professor? Nos últimos tempos, muitos apostatarão. Nos últimos tempos, buscarei os remanescentes. Nos últimos tempos, virei com vara de ferro. E vara de ferro não vem para alisar. É como diz lá em Pernambuco, vara de ferro é igual pau de quina. Aonde bate, desce sangue.
Sou pernambucano, irmão. Pau de quina. Aonde bate, o sangue velho desce. Então, nos últimos tempos, Deus vai tirar com braço forte a vergonha do seu povo. E com os últimos tempos, ele virá com rigor para as nações rebeldes. Glória, glória e glória, que você é povo dele, que você será arrebatado, que você terá o corpo glorificado, que o céu te espera para viver na presença dele. Eita glória gloriosa! 3.1 Arrependimento genuíno. Sem nem ler, mas já li, não é verdade? Como diz meu pastor Romualdo, arrependimento é completamente diferente de remorso. Em suma, remorso é quando me pegam fazendo coisa errada. Arrependimento é quando eu conto que eu fiz algo errado. Quer anotar? Arrependimento é diferente de remorso. Remorso é quando me pegam fazendo coisas erradas. Arrependimento é quando eu conto que eu fiz coisa errada. E aí? Você, literalmente agora estou olhando para você, é uma pessoa que anda com remorso ou que anda com arrependimento? Responda a você mesmo. Bora para o nosso texto da escola bíblica. Ao contemplar aquele cenário de destruição, Joel demonstra aos seus contemporâneos e busca a santificação, o quebrantamento e a maior submissão ao Senhor. Santificai um jejum. Olha aí o jejum. Quanto tempo que você no jejum, hein? Traz a memória aí e está na hora de voltar a ele. Santificai um jejum. Apregoai um dia de proibição. Congregai os anciãos e todos os moradores desta terra na casa do Senhor, vosso Deus, e clamai ao Senhor. Está aí, Joel capítulo 1, versículo 14. É o nosso textuário? Deixa eu relembrar. É o nosso textuário, é isso mesmo. Está aí. Tais palavras ainda hoje ecoam no coração daqueles que sensíveis, devia ter aqui uma palavrinha, daqueles que são. Não está aparecendo que falta uma conjunção aqui? Tais palavras ainda hoje ecoam no coração daqueles que, sensíveis à voz de Deus, anseiam por sua manifestação, destruindo o mal causado pelo pecado dos homens. Não há necessidade de uma conjunção, não. A frase está correta assim. Tais palavras ainda hoje ecoam no coração daqueles que, sensíveis à voz de Deus, anseiam por sua manifestação, destruindo o mal causado pelo pecado nos homens. É isso aí, tá? Perfeito. Foi um equívoco do professor. Então, hoje, aquele fruto do arrependimento, aquele arrependimento genuíno, ecoa, ou seja, grita, está latente, bate nos nossos ouvidos até hoje. Foi para o tempo de Joel. A promessa que foi dita por Joel só aconteceu lá em Atos capítulo 2, porque o mesmo sistema, podemos dizer assim, né? Ou o mesmo termo que foi implantado lá em Atos foi a promessa. O povo começou a viver um arrependimento. Lembrando que esse arrependimento genuíno só veio por conta de Jesus. Sem Jesus, o povo ainda não pôde experimentar o ápice, o clímax do que? Da verdadeira presença do Espírito Santo. Plena, né? A plenitude do Espírito Santo. Através de Jesus é que podemos ver, podemos testemunhar o que aconteceu. Certo? Então, quando chega em Atos, a gente testemunha um arrependimento, porque tinha um povo tão arrependido que o Espírito Santo desce. Você já é batizado com o Espírito Santo? Então, primeiro passo, arrependimento.
pelo que você fez, disse, viu, ouviu, pegou, tocou, levou, trouxe. É o primeiro passo. Quando você tiver esse arrependimento, o Espírito Santo vai fazer questão de morar em você. Eita, glória gloriosa! A falta de santidade impera, amarra e desacredita a igreja. Quando o povo de Deus despreza a santidade e passa a amar o mundo, se torna o maior impedimento para a ação de Deus na história. Eu tenho que parar aqui e não dá para passar batido. E mais uma vez, vou falar do pastor André Valadão, que nos últimos dias ou nos nossos dias atuais é aquele que está dando a cara a tapa. É aquele que está dizendo que o errado está errado, que o devasso é devasso, que o promíscuo é promíscuo, que é o que está abrindo a sua boca, é o que está dando a sua cara a tapa, é o que está colocando a sua cabeça a prêmio. Você não pode concordar com a teologia do pastor André Valadão, com a Lagoinha, enfim. Mas você dizer que o pastor André Valadão não é um homem corajoso usado por Deus para se levantar nesta nação e na América para dizer que o errado está errado, é que você não conhece nada de Bíblia. Eu estou falando porque eu sei que tem gente que não é aluno da escola dominical, não é professor de escola dominical, não é superintendente, que vem para o canal só por vir. Ou nós nos posicionamos como fez Oséias, como fez Joel e como fez outros profetas que iremos aprender. Ou esse mundo vai nos devorar. Então, pelo menos assista o vídeo do pastor André Valadão. Curta pelo menos, se você não tem coragem de falar o que ele está falando, se posicione. Eu digo e repito. E hoje de manhã eu vi outro pastor veterano que nós, vou repetir, nós, não estou generalizando, estou me colocando no meio. Nós muitas vezes criticamos, mas não temos a coragem que ele tem. Pastor Silas Malafaia. Já está falando o que o André Valadão está falando hoje. Silas Malafaia está falando, ó. Como dizia, quando eu não nasci em berço evangélico, meu pai assistia a escola do professor Raimundo. Meu pai assistia aquilo lá, naquela época. Tinha um personagem que dizia, quando eu era pequeno, lá em Barbacena, eu nem era nascido, Silas Malafaia já lutava contra essa promiscuidade, devassidão. Agora é a nova geração. O André deve ter a metade da idade do pastor Silas e está com todo vigor. Ou nós apoiamos ele, dizendo, essa voz é uma voz profética para as nossas nações, para as nossas vidas. É o que disse Joel. Vocês já viram isso no tempo de vocês? E no tempo do pai de vocês? Que querem legalizar isso, legalizar aquilo outro e sair legalizando coisas. Vocês já viram isso há 10, 20, 30, 40 anos atrás? Irmãos, eu não sou em cima do muro, como eu já disse, o muro pertence a Satanás. Eu externo, mesmo sendo pequeno, o meu apoio ao pastor André Valadão, ao pastor Silas Malafaia, que fala que a Bíblia diz que pecado é pecado. Joel disse, pecado é pecado. Quer uma igreja avivada? Quer uma igreja com o Espírito Santo? Quer uma igreja movida no agir sobrenatural? Temos que pregar, primeiro, santidade. Fica aí. Minha pequena, minúscula contribuição. Mas eu não me calo e eu digo, pecado é pecado. O erro é erro. Porque só é santo. Aliás, só verá Deus quem é santo. Ele busca por santos. Sempre esqueço quem diz. Eu creio que foi Spurgeon. O que me assusta não é o grito dos devassos. É o silêncio dos santos.
O que me assusta não é o grito dos devassos, é o silêncio dos santos. Oséias proclamou arrependimento e o povo viveu na promessa de um arrependimento. Aliás, de um avivamento por conta do arrependimento. Fica aí. Externe você também, porque Deus quer homens e mulheres que se posicionem dizendo: podemos até morrer, Nabucodonosor, mas não vamos negar o nosso Deus, porque Ele é bom o tempo todo. Eita, glória gloriosa. Vamos continuar? Diz assim: nada pior do que uma pessoa que se diz cristã viver uma vida mundana e compactuada com o pecado. Que é isso? Não é eu que estou dizendo, não. Eu vou fazer questão de conferir o nome dele. Olha aqui, pastor Antônio Paulo Antunes. Que é isso, gente? Depois de uma frase que eu falei do pastor André Valadão, só um minuto, povo. Que caiu aqui. Que é isso? Depois de dizer o que eu disse do pastor André Valadão, aí o pastor Antônio diz uma frase como essa, e eu vou fazer questão de repetir, marcando ela. Nada pior do que uma pessoa que se diz cristão viver uma vida mundana e compactuada com o pecado. Sabe o que me dá ênfase nessa frase? Que se diz cristão. Uma coisa é dizer, outra coisa é ser. Eita, é forte. A falta de santidade tem sido um grande impedimento para um avivamento. A palavra de Deus é clara. E rasguei o vosso coração e não as vossas vestes, e convertei-vos ao Senhor e vosso Deus, porque Ele é misericordioso e compassivo e tardio em irar-se e grande em beneficência, se condicional, se arrepender do mal. Deus tem perdão para você, que um dia foi devasso ou que está vivendo na devassidão. Ele diz que Ele demora em irar-se, que Ele é misericordioso. Portanto, no entanto, porém, tem que ter arrependimento. E um arrependimento com santidade. Não tem outro caminho. Porque só existe o caminho, que é Jesus. Eita glória! 3.3 Libertação e esperança. A mensagem de Joel é atemporal, ou seja, alcança todas as épocas, não é somente para o povo judeu. Foi para o povo judeu, mas se estende até a mim e até você, confrontando-as com o seu modo de viver, ao mesmo tempo em que apresenta a solução baseada em arrependimento e mudança. Ainda assim, agora mesmo, diz o Senhor, convertei-vos a mim de todo o vosso coração, isto com jejum e com choro e com pranto. Mais uma vez, choro. Mais uma vez, pranto. Mais uma vez, arrependimento. Joel é muito mais, podemos dizer assim, Joel nos apresenta muito mais um arrependimento do que o avivamento. Joel nos apresenta muito mais um arrependimento do que a promessa do avivamento. A promessa do avivamento, ela é secundária no livro de Joel, porque a mensagem principal dele é arrependimento. Quando se tem o arrependimento, é natural o avivamento. Percebeu, professores? Quando se tem o arrependimento, o avivamento, é natural. Então a promessa, e eu acho muito legal esse texto de Joel capítulo 2, o verso 12, quando ele diz assim: ainda assim, agora mesmo, diz o Senhor. E como a Bíblia, ela
não vai dizer, a Bíblia ela já disse, e a mensagem de Joel ela é atemporal, é agora mesmo. Ela não foi para ontem, ela não será para amanhã, ela é para hoje. Ainda assim, agora mesmo, diz o Senhor para você, diz o Senhor para mim. Ele continua, é uma continuação. Como é que chama o verbo? Gerúndio, um verbo em ação. Está acontecendo. Nesse exato momento, Deus tem perdão, misericórdia, amor, paz. Se, porém, no entanto, portanto, houver arrependimento. É isso que Deus chama a todos nós, tanto aqueles daquela promessa para os dias de hoje que nós estamos vendo agora. Sua mensagem traz alento e esperança aos corações que se encontram presos, olha aí, a um cenário de destruição, pecado e afastamento do Senhor. Joel 3,16 nos diz assim: e o Senhor bramirá de Sião e dará sua voz de Jerusalém, e os céus e a terra tremerão, mas o Senhor será o refúgio do seu povo e a fortaleza dos seus filhos, ou os filhos de Israel. Tem medo não, irmão? Tem medo de se posicionar não, meu irmão? Nós é crente. Nós já está na glória, irmão. Só está esperando um dia de tomarmos posse. Ô povo de Deus. Essa mensagem é viva. Essa mensagem é para hoje. Se apegue que está aqui em Joel 2,12. Assim, ainda assim, agora mesmo, diz o Senhor. Eu não consigo me conter diante das promessas grandiosas que meu Deus tem para mim, para você e para nós. Ele está dizendo, eu vou fazer a terra ouvir a minha voz. Você já prestou atenção em Joel capítulo 3,16? Eu vou fazer a terra tremer para ouvir a minha voz, porque eu sou o escudo do meu povo. Se o meu povo se arrepender, se posicionar, ser santo, se santificar, querer justiça, clama a mim e eu responder-te-ei. É Deus dizendo, eu sou o Senhor Deus. A terra ouvirá a minha voz. Aleluia. Glória gloriosa. Você dá aula assim, professor? Um pouco mais. Essa história de dizer, não, é acadêmico. Meu irmão, eu estou falando do meu Deus. O meu Deus não cabe em academia nenhuma. O meu Deus não cabe em parâmetro teológico, biológico, científico. O meu Deus é vivo. O meu Deus é Espírito. O meu Deus se move em mim através do Espírito. E eu gosto de dar lugar ao Filho de Maria. Gosto de ensinar. Mas não dá o microfone na minha mão não, porque senão eu deixo o menino rodar. Você escandalizou, irmão? Eu não sou frio, porque dentro de mim arde um fogo do Espírito Santo para proclamar uma mensagem. Como diz um pregador famoso, ou você prega com fogo, põe fogo no seu sermão, meu irmão. Está na hora dos professores pentecostais se levantarem e estudar, mas viver na dependência do que o Espírito Santo quer. Eu posso preparar a aula, preparei, mas o meu Deus não cabe, meu irmão, na medida da minha mesa. Ele é livre e eu sou livre junto com ele. Eita glória, deixa eu terminar essa lição, vai. Conclusão. Apesar do atual cenário da sociedade pós-moderna, a igreja deve continuar firme em seus propósitos
pregando o evangelho que conforta os homens com os seus confronta os homens com os seus pecados e anunciar a esperança que há em Jesus. Se você não concordou lá há alguns minutos atrás que eu falei do apoio ao pastor André Valadão, a minha reverência de aplauso reconhecendo o trabalho do pastor Silas Malafaia, você não deveria aplicar essa aula. Você deveria pedir ao seu superintendente para não dar aula esse trimestre, porque o livro dos profetas está dizendo o tempo todo: se posicione, seja crente. E está aqui, vou ler a conclusão de novo. Apesar do atual cenário da sociedade pós-moderna, a igreja deve continuar firme em seu propósito, pregando o evangelho que confronta os homens com seus pecados e anunciar a esperança que há em Jesus. Você não concorda que crente tem que ficar quieto, deixa acontecer? Chama esse povo para se converter, vai. Chama esse povo para aceitar Jesus de novo, vai. Se é que um dia aceitou. Professor, você ficou bravo? Eu não. Eu só estou fazendo o que Deus mandou. Ou eu sou dele, ou eu não sou. E eu prefiro ser morto, reconhecido como cristão, do que viver como um covarde. Prefiro morrer como crente do que viver como covarde. Joel disse: vocês querem ver o arrependimento, o avivamento? Proclame arrependimento. Que Deus abençoe vocês. Vocês têm uma aula extraordinária. E deixa, irmão. Deixa o Espírito Santo habitar em você e te conduzir. Porque Ele é bom o tempo todo. Por aqui, o Tony Pinho. O canal Bíblia para o Cotidiano. Eu espero você amanhã de manhã, 7h30 da manhã, no nosso Café com Deus Pai. Que Deus abençoe vocês. Que você tenha ousadia de dizer: tem um avivamento para chegar, se nós nos arrependermos hoje. Que Deus abençoe vocês hoje e sempre.